A paz do Senhor, meus queridos, que Deus venha abençoar a sua vida, toda a sua história, sua família e seu ministério em nome de Jesus. Você que veio aqui, você que está aí, clicou no vídeo e que recebeu aí o anúncio no seu WhatsApp, viu o anúncio no status do WhatsApp. Muito obrigado pela sua presença neste canal e que Deus venha te abençoar grandemente, poderosamente, hoje, amanhã e sempre, e que você venha, em nome de Jesus, desfrutar do melhor de Deus nessa terra, em nome de Jesus, e que juntos nós venhamos aprender e ministrar o Evangelho de Deus e levar ele para todas as pessoas. E o tema de hoje é sobre isso que nós iremos falar: como entender o Apocalipse. Porque eu não entendo o Apocalipse. Várias e várias pessoas, eu já ouvi várias pessoas dizendo que sim, o Apocalipse ele é um livro complicado, mas na realidade não é que o Apocalipse é um livro complicado. A realidade é que a Bíblia, ela é um livro antigo, não é um livro que foi lançado ontem, não, é um livro antigo. Os que escreveram ela e já estão todos mortos, não tem como a gente comunicar com eles. E a Bíblia ela foi traduzida várias vezes, a Bíblia ela foi copiada ali várias vezes, foram várias e várias vezes por homens. Então é claro que em alguma coisa, em algum detalhe, houve um erro, mas não é erro no qual nós podemos falar: nossa, olha o que aconteceu. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Todavia, e é certo também que o Apocalipse ele não é um livro difícil. É nós que confundimos as coisas, é nós que complicamos ele. Nós que complicamos o livro do Apocalipse. Não é um livro difícil. Pois é, por que não é um livro difícil? Primeiramente, vamos pegar a palavra Apocalipse. O que quer dizer Apocalipse? Revelação, ou seja, revelação de Jesus Cristo. Não a confusão de Deus, a confusão do Apocalipse, a confusão da palavra de Deus. Não, é revelação, é uma revelação, a revelação de Deus. Então nós iremos falar aqui três fatores, no qual três tópicos aqui porque nós não entendemos, porque as pessoas não entendem, não conseguem entender o livro de Apocalipse. Vamos dar 3 exemplos, 3 coisas que estão presentes na vida dessas pessoas, na mente, e que é por conta disso que não entendem esse livro, que não entendem essa revelação de Jesus Cristo. Então vamos para o primeiro. O primeiro motivo para o qual as pessoas não entendem o livro do Apocalipse é exatamente porque leva ele ao pé da letra. Ou seja, quando a pessoa pega o livro do Apocalipse e começa a ler ao pé da letra, ou seja, começa a ler aquilo e já acreditando que tudo aquilo que está lendo no Apocalipse é algo literal, já não entende. Ou seja, o Apocalipse ele não é um livro para ser lido literalmente. Não, é símbolos. Ou seja, a pessoa ela tem que estar ciente disso, ela tem que saber disso. Porque se ela lê acreditando que tudo que está escrito ali é literal, aí sim abre espaço para o problema, para a confusão na cabeça da pessoa. Aí que ela não vai entender. Amém? Então, antigamente, eu acreditava assim que a besta que emerge do mar e tudo mais, a besta com 10 cabeças, 7 chifres ou vice-versa, e tudo mais ali, o dragão. Eu acreditava que tudo aquilo era literal. E eu ficava assustado, eu falava, meu Deus. Eu acreditava também que quando João narra a
fisionomia, a aparência de Jesus, eu acreditava que era real. Eu acreditava que aquilo era literal. Não, real a visão é real, mas João está em espírito ali, no capítulo 1 e no Apocalipse todo. É uma visão que ele tem espiritual. Quando a Bíblia Sagrada diz que João teve a revelação, ele teve essa visão em espírito, foi espiritual, não foi literal. Então podemos dizer que, literalmente falando, fisicamente falando, João ele não saiu da ilha de Patmos fisicamente, mas ele foi levado aos céus em espírito, e aí ele começou a ter as visões que ele teve. Então, primeiramente aí, o Apocalipse é um livro rico em símbolos, não é literal, não pode ler ao pé da letra, levar tudo aquilo ao pé da letra, não pode, porque se levar é um perigo. Não pode. Será que nós precisamos mesmo acreditar que Jesus ele tem o cabelo branco como a lã branca? Será? Será que é isso? Será que devemos mesmo acreditar que Jesus tem o pé realmente como latão reluzente? Não precisamos acreditar nisso. O certo é que esses símbolos, eles têm um significado. O que significa Jesus com cabelo branco como a neve? Vamos lá para mais uma pergunta. Quem é que tem cabelo branco? É um ancião, é um velho, ou seja, alguém que já viveu muito tempo. Aí já quer dizer que Deus, ele é eterno. Fala da eternidade de Jesus, o cabelo branco, que está representando ali Jesus, que João viu. Quer dizer a eternidade dele, quer dizer que ele é um ser eterno, atemporal. Quando fala que da boca dele saiu uma espada afiada de 2 gumes, não é que literalmente Jesus tem na boca dele uma espada de 2 gumes, não. É que a espada é o que na Bíblia? A palavra de Deus, a palavra de Deus, ou seja, a palavra que Jesus fala, está falado, o que ele falou está falado, o que ele decretou está decretado. Quando fala que o rosto dele brilha muito como o sol do meio-dia, não é que o rosto dele brilha muito como o sol do meio-dia, e sim que fala e revela a majestade dele. A majestade de Jesus. Ah, Rafael, então você sabe como que é Jesus de fato? Eu não sei como que é Jesus de fato. Mas no Apocalipse, o contexto do Apocalipse ali, na visão que João teve, os símbolos que ele usa para descrever a visão que ele teve de Jesus não é literal. Ou seja, e sim representa algo. Quer falar de algo. Quer falar de algo. É como que esse controle está aqui e esse controle está na mão do Rafael. Esse controle na minha mão, ele representa uma outra coisa. Quer dizer, olha aqui, esse controle na minha mão não quer dizer que realmente eu gosto de ter um controle na minha mão para mim desligar, ligar, desligar, ligar. Tem até a luzinha aqui. Mas não quer dizer isso. Não quer dizer isso, que eu gosto do controle, não, mas quer dizer que eu não estou deixando o controle na mão de Deus, eu estou deixando o controle da minha vida nas minhas mãos. Ou seja, não segue o exemplo do Rafael, porque ele não deixa as coisas na mão de Deus, e sim na própria mão dele. Isso é uma ilustração para você entender, espero que você tenha entendido. Assim é o livro do Apocalipse. Usa símbolos que querem dizer algo. Segundo, faça apenas uma leitura. Quando a pessoa somente lê a Bíblia, e principalmente o Apocalipse, aí que ela não vai entender nada. Porque a Bíblia não é um livro para ser lido, é um livro para ser estudado. É um livro no qual você precisa estudar, investir tempo. E o brasileiro, infelizmente, ele é reconhecido como um ser que não gosta de estudar, como um ser que não gosta de ler, que não tem prazer na leitura, que não tem prazer no estudo, que não tem prazer no preparo, que quer tudo rápido, que quer tudo para ontem, Ou seja, realmente o brasileiro ele é reconhecido como pessoa que não gosta de estudar, não gosta de ler e tal, mas exige isso. Exige um estudo, exige sim o estudo. Por quê? Eu já tenho uma ministração, e é só você ver, aí no meu canal tem uma ministração no qual eu falo sobre sola escritura.
porque tem que... Não é só a escritura não. É um outro vídeo aí que eu esqueci, mas que eu falo que a pessoa... Não, eu acho que é isso mesmo, que a pessoa tem que orar e tem que estudar. Orare et labutare. Amém? Então, ou seja, estudar e orar. Orar e estudar a Bíblia Sagrada e principalmente o Apocalipse. Então, não só ler, só pegar a Bíblia e ler, você não vai entender nada. Ou se você vai entender algo errado, você vai só ler. E aí? Mas você tem que estudar. Você tem que... a pessoa tem que estudar a fundo, tem que se aprofundar. Tem que saber o que, quem, onde, como e por quê. Amém? Tem que saber isso tudo para interpretar. Então, a Bíblia não é um livro para ser apenas lido, é um livro para ser estudado. Um escritor francês, o nome dele é Francis Bacon, ele dizia assim, ó: ler faz com que o homem se expanda. Ler faz isso, mas escrever faz com que ele seja exato. Faz com que seja exato. Olha aí. Ler faz com que ele se expanda, mas escrever o que leu, escrever ali, faz com que seja exato. Ou seja, a melhor forma não é somente ler, mas sim escrever, fazer anotações, estudar, se aprofundar, investir tempo. Hudson Taylor estudava a Bíblia 10 horas por dia. Amém? Nós temos que pegar esse exemplo em nome de Jesus. Terceiro, e eu espero que você esteja entendendo, ler em sequência. Ou seja, pegar o livro do Apocalipse e ler em sequência. Ou seja, isso também não é algo bom. Se você ler em sequência, vai dar coisa errada. Amém? Então não pode ler o livro Pode sim ler o capítulo 1 em sequência, todavia ciente de que o Apocalipse é um livro cíclico, não um livro reto. Ele é um livro cíclico. O que acontece aqui tá lá em outro lugar, o que tá lá em outro lugar está aqui, o que tá lá está aqui. Não é um livro no qual nós podemos virar e falar assim, ó, segunda-feira aconteceu o capítulo 1, terça-feira aconteceu o capítulo 2, quarta-feira aconteceu o capítulo 3 e assim por diante. Não, é todo embaralhado, é como se fosse um quebra-cabeça, como que se fosse algo cíclico imperfeito. Todavia, pode sim ser entendido. Ou seja, como eu disse no começo do vídeo, ele é um livro, não é difícil de ser entendido, é nós que complicamos. O Apocalipse é um livro cíclico imperfeito. Então, sabendo disso, como que eu faço para me entender o Apocalipse? Leia ciente de que quando você encontrar os símbolos ali, procura saber o que ele representa. O que é que ele representa, o que ele quer dizer. Ele não quer dizer o que ele é. É igual fala que a cidade é como de ouro e tal. Mas o ouro ele perece. Então como que no céu vai ter algo que perece? Ou seja, João não é realmente um ouro que ele viu algo tão majestoso. Porque a palavra ouro, nós conhecemos a palavra ouro, ou seja, ele quis falar numa linguagem na qual a gente entende. Ou seja, a linguagem que ele... o que ele viu, ele não tem linguagem para falar o que é de fato. É por isso que ele usou algo que ele considera próximo, ouro. Mas o que ele viu é 1000 vezes, bilhões de vezes melhor do que o ouro. Mas ele falou ouro só para a gente ter uma noção, algo valioso. Então quando você vê lá os 7 candelabros de ouro, então aí você pergunta, o que é o candelabro? Qual era a utilidade do candelabro no tabernáculo e no templo? Era iluminar. Por que de ouro? Ouro por quê? Porque é algo valioso, algo precioso para Deus. Ou seja, tem que estar ciente dos símbolos. E não ler ele, mais uma dica para entender, não ler ele em sequência, e sim saber que
ele é um livro cíclico, imperfeito. E orar para pedir Deus que abra a mente, estudar mesmo, orar, interceder, falar, Deus, eis aí a tua revelação, então que eu venha entender, que eu venha ler e estudar a sua palavra para me entender o que quer dizer Apocalipse, sabendo que é a revelação de Deus. Então tem que ler ali, tem que e também não somente ler, mas estudar, procurar estudar, se aprofundar, amém? E para não acontecer de uma interpretação errônea, ler versículo por versículo, mas quando você não entender um versículo, não pula para o outro, e sim tenta entender cada coisa, leia devagar, leia versículos anteriores e posteriores daquele que você está lendo, leia, invista tempo, faça cursos, procura, busca, porque a Bíblia Sagrada diz que o povo padece por falta de conhecimento. Então que nós venhamos buscar, interceder e orar cada vez mais e mais para a gente entender o Apocalipse e toda a Bíblia Sagrada. Que você venha estar ciente de que quem vira para o Apocalipse e tenta ler ele dessa forma que eu falei aqui, que não é correto para entender ele, quem não vai entender, quem segue isso, não vai entender ele. Se lê literalmente, não vai entender. Se lê em sequência, não vai entender. E se apenas ler, não vai entender. Tem que ir além disso. Deus te abençoe grandemente. Amém. Continua no canal, Deus te abençoe. Se inscreva no canal, eu esqueci de falar para você se inscrever, eu acho, mas se inscreva no canal, dá seu like. Se eu gostei, em nome de Jesus. Amém.